Antes de haver lei, templo ou sacerdócio levítico, o dízimo já era conhecido e praticado pelos servos de Deus como um ato voluntário de fé e gratidão. A primeira menção está em Gênesis 14, quando Abraão, após a vitória sobre os reis, reconhece a soberania de Deus ao entregar o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Fique até o final do vídeo e veja como Deus quer te abençoar de forma abundante. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a profundidade dessa revelação bíblica. Abraão não foi compelido por lei, nem seguiu um mandamento humano. Seu ato nasceu da revelação interior de que tudo pertence a Deus. Ele reconheceu Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo, um tipo de Cristo. E por fé, lhe entregou a 10ª parte de tudo, simbolizando a submissão do homem à autoridade divina. Mais tarde, o patriarca Jacó, neto de Abraão, também estabeleceu o dízimo como parte de sua aliança pessoal com Deus. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. Assim, o dízimo aparece como um princípio patriarcal de fé, anterior à lei, revelando que dar a Deus a 10ª parte era uma forma de reconhecer sua provisão e governo. O dízimo sob a lei de Moisés, séculos depois, quando a nação de Israel foi formada e a lei foi entregue a Moisés, o dízimo tornou-se um mandamento institucional, destinado a sustentar o culto, os levitas e os necessitados. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levítico 27:30. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Números 18, 21. O dízimo, portanto, foi consagrado a Deus e administrado por seu sacerdócio. Era santo, separado, e devia ser devolvido com fidelidade. Por meio do profeta Malaquias, Deus repreendeu Israel por sua infidelidade nessa área. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, 8, 10. Através desse texto, vemos que reter o dízimo é roubar o que pertence ao Senhor. Deus é o dono de todas as coisas. Salmo 24, 1. E o dízimo é o reconhecimento prático dessa verdade. A fidelidade nos dízimos é apresentada não apenas como dever, mas como canal de bênção e prova de confiança na provisão divina. O cumprimento da lei em Cristo com a vinda de Cristo, a lei não foi abolida, mas cumprida e aperfeiçoada. Jesus declarou: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. O termo cumprir, pleru, indica trazer a plenitude. Assim, o que era figura, sombra e mandamento exterior na lei, torna-se realidade espiritual e interior na graça. Cristo é o Cordeiro substitutivo, o sumo sacerdote perfeito e o Senhor de tudo. No Evangelho, o dízimo não é negado. Jesus o menciona, mas corrige a motivação hipócrita dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. O Mestre não condena o dízimo, mas ensina que ele deve ser praticado com justiça, fé e misericórdia.
valores espirituais que expressam o coração da lei. A mesma verdade é repetida em Lucas 11:42, mostrando que Jesus mantém o princípio, mas rejeita o formalismo. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus ilustra a diferença entre a obediência orgulhosa e a humildade verdadeira. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Lucas 18:11 e 12. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Lucas 18:13. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18:14. O problema do fariseu não era dizimar, mas confiar em sua própria justiça. Assim, Cristo confirma que o dízimo é um ato legítimo de adoração, desde que nasça de um coração quebrantado e grato. O sacerdócio de Melquisedeque e sua relação com Cristo. O livro de Hebreus revela o significado profundo do encontro entre Abraão e Melquisedeque. O autor explica que este rei e sacerdote prefigurava o sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:1-3. O escritor conclui: Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, Hebreus 7:4. E mais adiante. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos em Abraão. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Hebreus 7:9-10. Aqui, o Espírito Santo revela que o ato de Abraão transcende o tempo e alcança seus descendentes espirituais. O sacerdócio levítico recebeu dízimos porque estava de modo representativo em Abraão. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Abraão entregou dízimos a um sacerdócio superior e eterno, prefigurando o de Cristo. Assim, o autor conclui: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:17. Portanto, o sacerdócio de Cristo não é temporário, nem limitado por mandamentos carnais, mas eterno, espiritual e perfeito. E se Abraão honrou o sacerdócio de Melquisedeque com os dízimos, nós, como descendência espiritual de Abraão, honramos o sacerdócio de Cristo com o mesmo princípio, agora em fé e graça. A descendência espiritual de Abraão. Paulo ensina claramente que os que estão em Cristo são filhos de Abraão e herdeiros das promessas. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Sendo, portanto, descendência espiritual, herdamos os princípios de fé, obediência e honra que caracterizavam o patriarca. Abraão ofereceu dízimos não por lei, mas por revelação. Assim também, os filhos da fé oferecem ao Senhor o melhor de si, não por obrigação, mas por amor e reconhecimento. A circuncisão e o dízimo. Princípios espirituais sob a graça. O apóstolo Paulo usa a circuncisão como exemplo da transformação que ocorre entre a antiga e a nova aliança. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Da mesma forma, o dízimo, antes um mandamento literal, agora é um princípio espiritual. Não se trata apenas de entregar uma parte dos bens, mas de entregar o coração ao Senhor e reconhecer que tudo vem dele. O que era rito se torna devoção. O que era letra se torna vida. O princípio da honra e da generosidade na Igreja. O Novo Testamento ensina que os cristãos devem honrar a Deus com seus bens e sustentar a obra com liberalidade e fé. Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda,
e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6, 6. Esses textos revelam que a graça não cancela o princípio do dar, mas o eleva a um nível espiritual superior, em que o amor substitui a imposição. Dar não é uma exigência legal, mas um privilégio de fé e gratidão. Conclusão. Um princípio eterno de honra e fé. De Gênesis a Hebreus, o dízimo aparece como um fio contínuo que liga o homem à soberania de Deus. Ele foi praticado antes da lei, confirmado na lei, purificado por Cristo e espiritualizado na graça. Não é um fardo, mas um sinal de aliança e ato de adoração. Assim como Abraão honrou o sacerdote do Altíssimo, os filhos da fé honram o Senhor Jesus, sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, oferecendo a ele seus dízimos e ofertas, com o coração cheio de gratidão. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Resumo final. Antes da lei, Abraão e Jacó dizimaram por fé. Na lei, Deus ordenou o dízimo como santo e necessário para manter seu culto. Nos profetas, Malaquias reafirmou a santidade e a bênção do dízimo. Nos evangelhos, Jesus confirmou o princípio e purificou a motivação. Em Hebreus, Cristo é o sumo sacerdote eterno que recebe a honra espiritual dos dízimos. Na graça, o dízimo se cumpre como ato voluntário, espiritual e perpétuo de fé e amor.